Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos. Vamos lá para a nossa próxima aula, nossa quarta semana do PET 1. A gente vai estudar essa semana, a matéria dessa semana é a embriologia. Antes da gente entrar na embriologia propriamente dita, vamos relembrar alguns conceitos lá do primeiro ano. O que é mitose? Nosso corpo, o corpo do ser humano, ele faz dois tipos de divisão celular. Todas as nossas células se dividem. A gente começa a ser formado por uma divisão celular. Só que a gente continua fazendo divisão celular até o resto da nossa vida. A mitose, que é o tipo de divisão celular que todas as células do nosso corpo fazem durante toda a nossa vida. E a meiose é o tipo de divisão celular que as nossas células reprodutoras, as nossas células sexuais fazem para a reprodução. No caso da mulher, vai ser a divisão celular da meiose, vai ser para a formação do óvulo, e no caso do homem, vai ser a formação do espermatozoide. Lembrando, então, a meiose, ela é específica para as células reprodutoras, certo? E a mitose, as mitoses, elas acontecem em todas as outras células do nosso corpo. As células epiteliais, as células do nosso fígado, as células do nosso pâncreas, todas as células que nós temos no corpo são divididas, né, sofrem a divisão celular pela mitose, tá? Então, assim, ó, vamos relembrar, vamos pensar só, o que é embriologia? Embriologia é o estudo da divisão celular, de como é que a gente forma, como é que a gente é formado, como é que o embrião é formado. É considerado embrião no bebê, né? Ele é considerado embrião até a 8ª semana de gestação. Eu vou mostrar uma foto para vocês daqui a pouco e a gente vai ver cada uma das partes. Primeiro, a ovulação da mulher, que nós estamos falando de divisão celular, mas isso vai acontecer dentro do corpo da mulher, tá? Então, a mulher vai ovular primeiro, depois que acontecer a fecundação, lá na ovulação, aí sim, o espermatozoide e o óvulo, eles vão fecundar e vai começar uma nova divisão celular, que é feita também por mitose, tá? Vamos olhar aqui essa imagem que eu vou pôr para vocês, que dá para a gente ver bem. Seguinte, aqui a gente tem, então, um período pós-ovulatório, que é depois do ciclo menstrual, ou seja, depois que a mulher menstrua, que ela começa um novo ciclo de produção, né? A mitose continua ali. A meiose, perdão. A meiose continua e ela vai produzir um novo óvulo para ser fecundado. Se o óvulo for fecundado, vai dar origem a um novo bebê, a um novo ser vivo. Se aquele óvulo não for fecundado, ele vai ser eliminado na forma da próxima menstruação da mulher, tá? Então, olha só. A gente tem aqui, quando o óvulo é formado, né, após a última menstruação da mulher, então, o ciclo, vamos relembrar o ciclo menstrual da mulher. O que acontece? Tem, em média, 28 dias, a mulher libera um óvulo, se esse óvulo não for fecundado, ele vai ser eliminado pelo corpo da mulher e vai vir uma nova menstruação. Depois que acabar essa menstruação do próximo mês, ela vai começar a gerar uma nova célula para vir a ser fecundado aquele óvulo ou não, tá? Lembrando que óvulo é a célula sexual, né, a célula reprodutora da mulher, e o espermatozoide é a célula sexual, a célula reprodutora do homem, tá? Então, vamos lá. Quando acontece a fertilização, olha lá, o espermatozoide com o óvulo, começa a formação do zigoto. O que é esse zigoto? Ele é a primeira célula que é formada depois da fecundação. Quando junta o óvulo e o espermatozoide,
que eles se fundem, acontece a fecundação, o material genético do pai, material genético da mãe, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, se juntam e formam o zigoto, que é a primeira célula do nosso corpo. Todos nós fomos formados por uma primeira célula, porque a partir daí começou uma sucessiva divisão celular que a gente chama de mitose, certo? Então, esse zigoto, que é a primeira célula, é uma única célula que ainda não se dividiu. Então, a gente chama esse zigoto também de célula-ovo, porque é uma célula que não sofreu divisão ainda e que ela vai continuar se dividindo, começar a se dividir agora, tá? Então, vamos ver. Depois que acontece a fecundação, depois que acontece a fecundação, até o processo de nidação. O que é nidação? Nidação é o momento em que a célula que está se dividindo, né, que vai ser o novo bebê, que ele implanta na parede do endométrio da mulher, que é uma camada do útero, certo? Aqui nessa imagem que vocês estão vendo, a gente tem aqui a formação do zigoto, aí começa a divisão celular, primeira clivagem. O que é clivagem? São divisões celulares, tá? E até aqui, ó, nidação, que é quando aquelas células, aquele aglomerado de células, se implanta na parede do útero, no epitélio do útero, ou no endométrio, tá? Então, aqui a gente vê as primeiras divisões celulares. Aqui tem ainda a célula ovo. A partir daqui, olha só, 36 horas depois da fecundação. Aí, aquela célula ovo, o zigoto, começa a se dividir de novo. Ele se divide em duas. 2 dias depois da fecundação, ele se divide em 4. 60 horas depois, ele se divide em 8 células. 3 dias depois, ele está dividido entre 16 e 32 células. Percebam, então, que, olha, formação do zigoto, 2 células, 4, 8, 16, 32. Quando chega nessa fase de 16 e 32 células divididas, a gente chama isso de mórula. Por quê? É um aglomerado de células divididas, certo? Então, a gente tem aqui a formação do zigoto, depois as clivagens, que são essas divisões celulares, e 3 dias depois da fecundação, acontece essa mórula, que ela vai entrar em um outro processo para ser implantado na parede do útero. Então, por enquanto, ainda não está, essa célula, esse aglomerado de células ainda não está implantado na parede do útero. Eu vou mostrar uma outra imagem para vocês, essa daqui, olha. Aqui a gente consegue ver exatamente aonde está cada uma das fases. Então, aqui a gente tem o ovário, a tuba uterina, a parede do útero e o canal vaginal. Quando acontece a fertilização, a fecundação, a mulher libera o óvulo, acontece a fecundação, aí sim começa a ser formado, né, o zigoto. Então, o zigoto está aqui, ó, na tuba uterina, ele começa a se dividir, ele vai andando, porque qual é o caminho que ele vai fazer? Ele precisa procurar a parede do útero. Nós quando éramos bebês, estávamos na barriga da nossa mãe, as nossas células lá, quando a gente ainda era um aglomeradinho de células, a gente foi procurando a parede do útero para implantar e continuar o desenvolvimento, tá? Então, depois ele se divide em 2 células, em 4, em 8, e aí aqui a mórula que eu falei para vocês, 16 e 32 células. Aqui ele já está quase chegando
na parede do útero para implantar. Quando aquele aglomerado de células, a mórula, continua, ela não para de dividir as células, tá? Quando esse aglomerado de células continua se dividindo e formando o blastocisto, esse blastocisto é quando as células do nosso corpo, né, do bebê, vai começar a se especializar. Aí vai começar a formar o saco amniótico, vai começar a formar o ânio, vai ter todo um procedimento para que aconteça essa implantação no útero. Tá? Então, o blastocisto, que são as células que começam a ser especializadas, eles vêm aqui, ó, para a parede do útero, certo? Então, aqui, nessa nossa aula de hoje, é uma introdução à embriologia. Depois eu vou passar um outro vídeo para vocês, computadorizado, mas que fala tudo isso que mostra tudo isso que eu estou falando para vocês. Uma outra coisa para a gente finalizar a aula é o seguinte: se esse blastocisto, que é um aglomerado de células se especializando, se esse aglomerado de células se fixa na parede do útero, vai continuar se desenvolvendo e vai desenvolver um bebê ali na barriga da mãe, certo? Se esse blastocisto não consegue se fixar na parede do útero, ele é eliminado na próxima menstruação, que daí o corpo vai expulsar aquela célula que não foi implantada. É o famoso aborto espontâneo. A gente pode até falar disso na próxima aula, mas ainda não se sabem as causas do que isso pode acontecer, do porquê isso pode acontecer. Mas isso o aborto espontâneo não acontece só nesse momento da implantação do blastocisto na parede do útero. Ele pode acontecer até o 3º mês de gravidez, tá? Aí depende, muitas mulheres acabam sofrendo aborto sem saber que estavam grávidas, porque o aborto nesse período de gestação, com 1 semana, 2 semanas, é muito cedo, não tem uma formação ainda, tá? Então, assim, é um assunto, essa parte do aborto espontâneo é um assunto bem complicado de se falar, mas acontece, é mais normal do que o que a gente imagina, infelizmente, tá? Então, pode acontecer tanto na implantação que o blastocisto não implantou, quanto até o 3º mês de gravidez, tá? Lembrando, a embriologia que nós vamos estudar é até a 8ª semana, que é quando o bebê, né, é considerado um embrião. A partir da 8ª semana, ele é considerado um feto, né, que aí é o bebê que começa a ter mais forma. Mas na próxima aula, no próximo vídeo, na próxima semana, nós vamos estudar mais sobre a formação do bebê, né? A gente vai acabar vendo um pouco sobre como é que o bebê é formado, os órgãos principais, quando eles são formados, e de um modo geral, a importância de estudar a embriologia, porque a embriologia, ela é o estudo de como nós fomos formados, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, eu estou à disposição para vocês, tá bom? Até a próxima aula.